Olá, meu nome é Rodrigo Ferraz, eu sou Head de Marketing da A55 e você está no Propulsão, o podcast da Nova Economia. Estamos recebendo hoje aqui a Guta Tomoskin para uma conversa sobre construção de marcas e a importância de pensar nisso desde a fundação da empresa. A Guta é fundadora e CEO da Brand Gym, que é uma agência de branding que atende empresas de perfil empreendedor e startups. Tem como clientes, né, na carteira de clientes, tem a Tribe, a Peer, a Deep Legal, o Guichê Virtual, a Exame, entre outros. A Guta é formada em publicidade pela UFRJ e já passou por grandes agências e escritórios de branding. É Teaching Assistant do Brand Sprint do Professor Galloway, da New York University, e já foi professora da Miami Ad School, do Master de Branding do Instituto Europeu de Design e do Instituto Rio de Moda. É Rio de Moda ou Rio Moda? Rio Moda. Rio Moda. A Brand Gym ajuda empresas, especialmente startups, a se posicionar como uma marca forte desde os estágios iniciais da jornada, usando as metodologias ágeis que são super conhecidas desse ecossistema. Guta, muito obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite, muito prazer estar aqui. Que bom, o prazer é todo nosso. Eu acho que a gente pode começar falando, eu já dei uma introduçãozinha aqui da sua formação, mas seria legal ouvir a sua trajetória profissional até aqui e até o momento da fundação da Brand Gym. Boa. Tem várias coisas que vão acontecendo que a gente não se toca, que elas estão construindo a nossa história e nossa trajetória, né? Então, eu estudei numa escola técnica, então eu estudei design, era design e computação, que parecia não ter nada a ver na época, e hoje tem tudo a ver com front-end, né, esse tipo de coisa. Então, eu aprendi minimamente coisas tipo HTML, sabe, CSS. E óbvio que eu não sei nada de programação, mas isso faz com que eu consiga falar a língua, por exemplo, dos times de produto. E isso também eu tinha que ter umas experiências profissionais, então eu fazia design de cartazes de um museu, depois eu trabalhei com edição de vídeo, era pouco tempo, mas me deu uma noção bem legal, assim, do conjunto, do todo, que eu acho que é importante para você ser CEO de uma empresa de comunicação. Mas, assim, vida profissional mesmo, né? Eu fui até monitora de História da Arte, da escola que eu estudei, mas, enfim, desde que eu estava na faculdade, o meu primeiro emprego foi como mídia de performance. Hoje eu teria sido chamada, seria um cargo que seria growth, mas na época não tinha growth, né? Porque eu não tinha só que comprar mídia, eu tinha que cuidar das redes sociais para vender mais, tipo, sem investimento, eu tinha que fazer relacionamento com vários sites, tinha que fazer parceria, tinha que pensar promoção casada, então é bem a mentalidade de growth de hoje em dia, mas as minhas métricas eram ROI, CPC, CPM, etc. Então eu tinha que manter o ROI 20, que tipo, hoje eu acho que não seria esse, mas em 2009 isso era possível. E eu dei essa sorte que na época, 2009, não tinha gente de marketing digital. Então você não tinha um profissional sênior de Google, porque o Google não existia há tanto tempo. Google AdWords, né? Então o fato de eu estar na faculdade não fazia diferença. Porque a empresa tinha que treinar as pessoas e passar e tal. Então eu comecei fazendo link patrocinado, aí acho que 2 semanas depois eu tive um bom resultado, aí eu virei de um grupo de contas, aí depois, assim, 1 mês depois, eu era gerente da conta da Finac. E aí eu tinha 5 pessoas que respondiam a mim. Então eu tinha que cuidar de rede social, de Google, de buscadores, de comparadores, por Buscapé, enfim, parcerias e tal. Afiliados, tudo. Hoje cada pessoa dessas é um diretor, né? E aí eu percebi que eu não gostava apesar de eu ia super bem, e era legal porque ganhava bônus e tal, então, tipo, era legal. Mas eu percebi que eu gostava da parte criativa. Migrei por um período muito rápido para ser redatora e entendi que não era isso que eu queria ser estratégia e planejamento. E aí fui primeiro para uma agência digital e depois caí em branding. Então foi legal porque todo esse meu background, assim, de aprender um pouquinho de código na escola, de ter trabalhado com mídia de performance, tipo, parece que a resposta estava sempre ali, né? E aí eu fui para branding tradicionalzão, assim. Trabalhei na Ana Couto bastante tempo, na Couto Branding, por 3 anos. Foi uma trajetória bem legal, assim, eu fui sendo promovida super rápido. Eu cheguei a ser coordenadora de estratégia depois de 2 anos lá, fiquei mais 1 ano como coordenadora. Aí fui para publicidade, fui para a Art Plus, supervisora de planejamento, com a missão de levar branding para o time de planejamento, assim, um pouquinho de branding para o time de publicidade, essa cultura.
E aí, quando eu fui para uma outra agência de branding chamada Tátil, que acho que talvez seja uma das maiores, assim, do Rio, a Ana Couto e a Tátil são as maiores. Eu cheguei lá e eu já tinha a ideia da Brandimo, eu já estava planejando a Brandimo e testando ela há um tempo. E aí eu entendi, assim, em pouquíssimos meses, acho que 2, 3 meses, que eu queria empreender. E aí, ou seja, eu fiquei lá fiquei meio ano, não sei, porque eu ajudei depois a achar uma pessoa para me substituir e tal. E aí abri a Brandimo. Então isso foi em outubro de 2017. Tem 3 anos, quase 3 anos e meio, né? Eu estava comentando. Bom, aí a trajetória da Brandimo é uma trajetória super legal, porque depois a gente pode até aprofundar, mas tem esse posicionamento, né, de fazer branding para startups. Eu achava no início que branding para startups ia ter que ser mais rápido e mais barato. Ponto. Né? E com o tempo a gente foi desenvolvendo todas as metodologias e dinâmicas e, né, assim, tem 1000 outros fatores. Em 2019 eu mudei para São Paulo. Eu e a Brandimo. Veio com a empresa inteira. Mas, cara, não tem como trabalhar com tech sem estar aqui. Estou aqui até hoje. E, cara, é isso. A gente tem crescido. A gente triplicou de tamanho no último ano. Que legal. Bem legal. E, cara, é isso. Então, hoje a Brandimo é parceira de várias entidades dessa indústria de tecnologia. Então, alguns dos principais fundos de venture capital, as principais aceleradoras todas, enfim, e outros players, né, que estamos juntos aqui na indústria, nessa indústria. Acho que é isso. Legal, bem legal, a trajetória é legal. E é engraçado isso, como a gente só faz essa conexão, liga os pontos, né, de como foi construindo a carreira depois, né? Tipo, pouca gente tem essa visão de, vou construir e chegar onde eu quero. Mas as coisas vão acontecendo e depois você conecta, né? Totalmente. Eu quando eu tinha que aprender lá HTML, eu lembro até hoje, ficou verde o site, sabe? Eu troquei a fonte. Só que eu achava aquilo assim, era divertido e depois eu achava meio chato, sabe? Tá. E assim, hoje, desde eu conseguir pegar um WordPress e customizar, por exemplo, agora a gente está fazendo produto digital na Brandimo e o produto travava, ele ficava voltando para a página inicial e ninguém conseguia descobrir. E eu falei, cara, acho que é o paywall, porque ele joga, não carrega e volta para home. Enfim, sei lá, nem precisava ter entrado no exemplo, mas é engraçado que isso me dá uma linha de raciocínio que não é normal de um publicitário ter, né? Então é legal, mas na época eu não tinha ideia, assim, eu achava divertido, mas era só isso. E por que vocês escolheram assim, optar, né, trabalhar com startups e empresas de tecnologia para fazer a gestão? Assim, o que você achou que era um mercado que estava carente e realmente precisava de... Tem a versão bonita e a versão real. Eu não tinha, assim, não tinha um business plan, sabe? Tipo, não tinha não tinha um pitch, sabe? Não, pitch, sabe, tamanho de mercado, addressable market, persona de público. Eu não tinha ideia nem que essas coisas existiam, mas eu sempre gostei, talvez por essa minha trajetória de tech. E eu sempre me engajei mais por acho que foram 2 fatores combinados que me fizeram ter um insight. Esse background de performance, um pouquinho de programação e tal, e obviamente de branding, e o fato de eu ter tido um certo sucesso jovem. Então eu era, nos lugares que eu passava, a supervisora mais nova, a coordenadora mais nova, a gerente mais nova. E isso fazia com que eu pegasse os projetos mais inovadores. Então eu atendia as startups, eu que liderava o projeto de startups, de spin-offs. Então eu sempre tive esse contato com o empreendedor, porque a galera mais velha queria atender a Coca-Cola, sei lá, entendeu? O Itaú e tal. E, óbvio, eu também atendia essas contas grandes e gostava, mas eu acho que ficava para mim, sobrava os... Então eu comecei a entender. E quando eu atendia esses clientes, me dava uma agonia que a gente não estava fazendo um trabalho que eles usavam. Porque, assim, é outra realidade. Da parte técnica, assim, são outros canais. Então, eu estava acostumada a fazer brand books que iam ser implementados por grandes agências de publicidade em grandes campanhas. Não tem budget de mídia, sabe? Então, a gente pensava todo um tom de voz para comunicação e tal. Não tem comunicação. Sabe? Então, tinha umas empresas que tem a landing page, aí tem um perfil de rede social e tem o produto. E não casava, sabe? Não encaixava. E aí a gente fazia isso ao longo de 6 meses.
E aí a empresa já pivotou 2 vezes, né, em 6 meses. Então, eu comecei a entender que esse público não estava sendo bem atendido por uma coisa que eu sabia fazer. Esse foi o insight. E aí, obviamente, eu comecei a testar e tal. Agora, depois de um pouquinho de maturidade na estrada, né, e olhando para trás e assim, acho que quando você empreende, você não decide empreender, você decide empreender e continuar empreendendo, né, porque você tem o tempo todo que tomar a decisão de continuar. E aí eu comecei a entender que a gente atendia empresas que têm um grande impacto. As empresas de tech são as que estão definindo os business do futuro, o consumidor do futuro, as marcas das pessoas de daqui a pouco, né? Então, as marcas definem muito quem a gente é e como a gente se entende. E eu entendia que eu não queria a indústria tradicional, que eu queria a nova. Então, esse foi o propósito que eu achei no meio do caminho, de ajudar esses empreendedores a terem mais sucesso. Porque tem muita mortalidade, é muito difícil empreender no Brasil. E marca tem um mega impacto, né? Acho que a gente pode também falar de resultado, mas tem muito impacto. Então, acho que é uma ferramenta que a gente não estava usando no Brasil para fazer a inovação dar certo. E eu queria fazer isso dar certo. Sim, bem legal. Porque uma coisa que me ocorre assim é que as empresas não investem muito nisso, né? Em branding, né? É uma coisa que todo mundo, tipo, quando você começa a falar em marketing, começa a falar em coisa assim, todo mundo já pensa em performance hoje em dia, né? Tipo, tem que ter uma métrica, tem que converter, tem que ter alguma coisa. E eu acho que é uma dificuldade das pessoas entenderem que essa construção da marca é uma coisa extremamente importante, né? Então, eu acho que não sei como é que isso é no ecossistema de startups, por exemplo. O que você identifica que é o principal fator que leva as startups a não investir tanto tempo em branding e, de repente, colocar muito mais energia em performance, sendo que, de repente, deveria fazer uma lição de casa ali, começar com o branding, começar a construir uma marca mais forte? Legal. Sabe que lá em 2017, quando eu falava, não, fazer branding para startups, as pessoas, a primeira reação era rir, depois era falar, você não vai conseguir montar um negócio, depois era falar, cara, então, mas assim, sendo sincero agora, a startup ela não tem dinheiro para gastar com branding. Se ela tiver, ela não vai gastar com isso. Então, mas tá bom, tenta. Mas tenta pegar uns clientes grandes. Então, assim, a gente já contratou um comercial lá atrás, que era um cara da indústria tradicional, assim, de publicidade e tal. E ele ficava tentando vender para cliente grande e tal. Aí, uma hora ele estava tentando vender para subir nível. Eu falei, para, cara, é startup. E aí ele, mas startup não vai te dar a margem que você precisa, sabe assim? E aí, enfim, obviamente ele não está mais com a gente. Mas tinha essa dificuldade das pessoas verem que existia uma demanda e que existia um mercado, e óbvio que a gente tinha que construir produto também, né? Então, eu via a dor e não tinha uma solução no mercado. Agora, sobre investir em performance, eu não acho que é uma coisa ou outra. Eu acho que o próprio marketing digital criou esse termo branding e performance. Branding representando comprar as palavras de branding, ou coisas que não são para conversão, né? Tipo topo de funil. E aí formou na cabeça das pessoas a impressão de que ou é branding ou é performance, como se as duas coisas não pudessem existir juntas, né? Agora, quando você fala de mídia paga, é um aluguel. Todo mês você tem que, né, botar aquele dinheiro, e se você parar de botar, você não tem mais uma casa, você não tem mais onde morar. Então, se você não tem grana e quer testar e tal, e você não consegue comprar uma casa ou construir uma própria casa, você vai viver de aluguel, né? Mas o ideal é que você dependa cada vez menos, porque o formato de bid tende a fazer a mídia paga subir, né? Então, isso já come hoje 20, 25% do preço de alguns modelos de empresa, principalmente B2C, e-commerce e tal. Cara, se você constrói uma marca, tem um experimento, tem um podcast, você que também é louco de podcast, que é o Freakonomics, em que eles têm um episódio sobre mídia paga e tal, e o quanto que aquilo é efetivo. E aí eles falam de vários experimentos, por exemplo, o eBay parou de pagar mídia e manteve o resultado. Então é como se assim, a partir do momento que a sua marca é forte, você ranqueia bem no Google, não é que branding anda sozinho, SEO, produto, etc, etc, você pode depender menos de embutir um pedaço do teu custo, de ter esse sócio, sabe, que é a mídia paga. Então, o que a gente vê de resultado nos nossos clientes hoje, tá? Diminuição de CAC, ou seja, a pessoa já está mais predisposta a comprar com você, ou já chega organicamente nos teus canais. Aumento de lifetime value ou redução de churn, que a pessoa se identifica, ela tolera mais falhas, ou aposta mais na tua ideia, ou mais propensa a um upsell,
ou ela nem está olhando assim, para o lado porque ela tem muito fit com você. Aumento de referral ou de member get member, então esse efeito da rede, de expansão da rede, não efeito de rede, né? Facilidade de contratar. Então, numa indústria de tecnologia mega competitiva, né, em que falta dev, falta produto, falta UX. Isso é super importante. E tem um aumento da expansão do efeito dessa marca. Então, as pessoas começam a chamar os CEOs para eventos ou para PR. Ou uma marca procura para fazer co-branding. Ou você é chamado para um super negócio de aceleração, etc., sem contrapartida. Então, a gente começa a ver esses efeitos e fala, cara, isso é resultado também, né? E aí eu acho que o mercado cada vez mais está vendo isso. Agora deve ter meio ano que eu tive que sentar um dia num hangout com um investidor anjo e ele ficou lá falando que era um absurdo alguém gastar com marca sem gastar com produto antes. Não, sem gastar, assim, que todo o dinheiro tinha que ir para produto. Que era um absurdo. Assim, eu fiquei ouvindo ele falar mal da brand, mas daqui eu cortei e falei, cara, foi mal, tem uma outra reunião. Agora, se você falar, tem que investir em produto, é óbvio que você tem que investir em produto, porque se você não tem um produto bom e constrói marca, aquele troço não para de pé. Mas, se você pegar a literatura de produto, vai ler Zero to One, Hooked, Inspired, enfim, todos eles têm um capítulo de branding, porque assim, você tem que construir marca. Então a gente tem aqui essa coisa como se fosse branding contra performance, contra produto, quando na verdade branding é mais uma ferramenta que nem que você não fica SEO ou performance, é os dois, né? Então acho que o empreendedor brasileiro, e a gente está sendo um agente bem ativo desse ecossistema, está começando a ver que branding é uma puta ferramenta. Eu falei palavrão, eu sou carioca. Zero censura. Enfim, de condição de valor. É isso, mas acho que é isso. Eu respondi a pergunta. Respondeu, super. Não, e assim, eu falo muito isso aqui dentro também, são peças, né, que você tem que ir juntando. Tipo, que nem você falou uma coisa que é super interessante, assim. Quando você tem um branding bem feito, a tolerância à fricção um pouco mais confusa ali, a pessoa acaba tolerando um pouco mais, né? Tipo, que nem de repente Netflix, por exemplo. Sei lá, pensando no Netflix, se você não tá achando ali o que você procura na hora, você tolera um pouco, você fala, meu, putz, eu adoro o produto e tal. Então é uma construção que tem isso, né? Cara, por design, a indústria de inovação não lança com o melhor produto. Não. Então você precisa que as pessoas comprem a ideia. Você senta na frente de um investidor, num fundo de venture capital, e vende a visão e o potencial. Só que para o seu consumidor você está vendendo só o produto, só o tangível. Tipo, você está deixando de vender toda essa parte intangível que você vende para o seu investidor, para o seu time para vir para cá. Por que você não vai usar essa mesma ferramenta com o consumidor? Só que com o consumidor você não vai na sala explicar durante meia hora e manda um pitch, né? Então ele tem menos pistas para entender o que é isso, o que é esse potencial, essa visão, esse propósito. Legal. Mas o que é bacana é que assim, já é um tema que, putz, não é novo, né? Quando a gente fala de branding, é um tema antigo já, né? Então é bem antigo, tem muito livro, né? Você citou alguns aí que falam sobre isso e tal, mas por que será que as pessoas ainda começam sem se preocupar com isso? Você acha que é essa coisa de achar que são coisas competitivas, assim, e não complementares? Eu acho que tem alguns fatores, tá? Um fator tem a estratégia do negócio, né? Então tem gente que fala assim, cara, eu vou espremer a minha margem para baixo, eu vou espremer o meu preço para baixo e eu vou ser o mais barato. Amazon, por exemplo. Você pode até investir em marca, e a Amazon eventualmente investiu em marca. Mas fazia parte do discurso deles mostrar que eles não estavam gastando com nada além do essencial e tal. E essa era a proposta de valor, e era uma forma de mostrar essa proposta de valor. Então, às vezes, a sua estratégia não envolve você construir esse ativo. Mas eu acho que tem muita gente que poderia se envolver que não se envolve, né? Eu acho que os founders mais novos não conseguem entender o resultado. Por exemplo, a maioria dos clientes da Brandim são founders que já são experientes. Isso é muito louco, assim, tem todas as indústrias, idades e tal, mas experiência maior, porque provavelmente a pessoa que já empreendeu antes, alguma hora ela viu esse exponencial que a marca traz. Sim.
E ela falou, caramba, eu vou fazer isso mais cedo da próxima vez. Então, às vezes, a pessoa nova, ela acha que é mais importante, que é só importante produto, ou que é só importante performance, sabe? Às vezes não tem ninguém, tipo, não tem backlog para olhar para branding. Às vezes a pessoa só não pensou, porque isso não está no playbook tradicional. Tem gente que é mais... o perfil médio do founder é assim, engenheiro, né? E são pessoas que têm muita dificuldade com o intangível e que acham que o consumidor é 100% racional. Que ele vai olhar o meu produto, ele vai ser melhor, ele tem uma feature que o concorrente não tem, porque ele não compraria meu produto. Então tem isso, ou tem a dificuldade de metrificar. Então eu acho que cada caso é um caso, mas eu acho que o principal ponto é que branding não pega fogo. Então assim, você não pode não fazer o contrato na hora que você está fazendo um round. Você tem que gastar com advogado. Você não pode não ter produto, senão você não lança. Mas você pode não ter branding. Só que mais ou menos, porque em geral você lança o produto e aí você fica tentando vender e explicar e a pessoa não entende. Então, só que leva um tempo para você entender que a marca é o problema. Por isso que o founder mais experiente, ele já entende que ele precisa posicionar antes de lançar. Né? Tem essa... Sei lá, se você perguntar para a maioria dos empreendedores do Brasil se o melhor produto é o que ganha, provavelmente eles vão te dizer que sim. Só que não é o melhor produto que ganha. É o produto que tipo, é o ponto ótimo entre o melhor produto e o melhor posicionamento, o time de vendas, o marketing. Sim. O consumidor, ele não sabe, ainda mais coisa que a gente compra antes de usar. Quantos softwares você vai fazer trial para escolher um? Você vai fazer de um, no máximo de 2, sabe? Então, assim, você tem que comprar antes de usar o produto. Então, acho que é difícil ver isso, porque é uma coisa nova na indústria de tech. A Brandim foi a primeira a falar disso, né? Então, eu entendo as pessoas não terem tido essa conversa. Mas aí eu converso com as pessoas de marketing, elas falam, é isso, eu tô tentando explicar isso aqui dentro. E a galera não entende. E eu falo, sim, a gente te ajuda, calma. Tem uma resistência, né, assim, para fazer esse tipo de investimento. As pessoas acham que é supérfluo, né? Acham que é supérfluo. Eu acho que tem uma certa culpa da indústria tradicional de branding, porque parece que é uma coisa mística, assim, sabe? E aí quando a gente senta com os nossos clientes e fala qual é a sua estrela guia, quais são os KPIs, o que está doendo no negócio, a pessoa demora a entender que a gente vai resolver esses problemas. Não é que eu vou fazer uma coisa bonita, um desenho bonito para você, sabe? E aí quando a gente começa a ver, e eles começam a ver resultado no meio do trabalho, não precisa nem esperar o fim, tem essa imagem também de que é longo prazo, né? Startup é tudo curto, né? E aí quando a gente começa a trazer a conversa sobre métrica, sobre resultado, as pessoas começam a virar a chave de que a gente está ajudando no negócio. Mas eu acho que nem todo mundo de branding tem essa mentalidade. E as pessoas também têm um certo preconceito com o povo de humanas, assim, como né? Se a gente fosse tudo maluco, né? Como se a gente tivesse, sei lá, que fazer arte, sabe? Não sei, umas coisas assim. E como é que vocês encaixam essa questão da métrica no que vocês vendem, assim? Porque eu suponho que as métricas de performance já estão todas estabelecidas, né? Tem o ROI, tem o CAC, tem essas coisas todas. Como é que vocês encaixam as métricas de branding dentro dessas métricas? Ou vocês usam outras métricas, tem uma metodologia diferente para mostrar um pouco do resultado do trabalho? Legal. Então, a gente está desenvolvendo um produto software agora, em que a gente vai medir branding um pouco melhor. Então, ainda não está pre-launch, com um grupo pequeno de pessoas testando, de startups testando, mas assim, aí as pessoas vão ter que seguir, você já vai ter que seguir a Brandim para saber mais. Mas na Brandim hoje, como agência de branding, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, as métricas de branding são as métricas da empresa, né? Então, tem empresa que está focada em reduzir o tempo do ciclo de venda, tem empresa que está focada em contratar talento, tem empresa que está focada no CAC e LTV, e por aí vai. Tem empresa que quer subir o preço e precisa aumentar a percepção de valor. Então, é um pouco do cada caso é um caso. Branding, por ser uma coisa que é horizontal, acaba impactando todas as métricas, né? Mas a gente consegue botar um holofote no que essa empresa precisa resolver. Então, por exemplo, teve uma empresa que a gente trabalhou que estava com um custo de aquisição muito alto. Aí, óbvio que foram várias iniciativas combinadas, mas eles tinham um custo de aquisição que estava aqui e aí a gente começou o trabalho. Aí ele vai, tipo assim, no próximo mês, quando a gente define o posicionamento, organiza a argumentação deles, antes de fazer branding e tal, o CAC caiu para 1/3 do valor e eles dobraram a quantidade de novos usuários.
ou seja, quase que vezes 6, antes do trabalho terminar. Olha que legal. Tem aumento de fila de espera, que a gente já viu. Tem um cliente nosso que é B2B, que as pessoas acham também que às vezes branding B2B não precisaria tanto, mas tem um cliente B2B que ele mandou um WhatsApp agora no caminho. Eles conseguiram virar de 4 vendas no mês para 7 no mês. Quase que dobraram a taxa de conversão. Antes também, a gente está na etapa de naming, mas o posicionamento já está feito. Então, a gente entra em várias coisas. E o que a gente está desenvolvendo agora é esse score de branding para você ter. E se você pensar, tem várias métricas que elas não são exatamente matemáticas que a gente mede. Tipo, o NPS, cara, é um ser humano te falando o quanto que ele indicaria para outra pessoa. Aquilo. Objetivo, sendo que o meu 7 pode ser diferente do seu 7. Eu posso dar 7 para qualquer um e eu ser high grader, né? Tipo, né? Dar 10 para todo mundo. E você não, pode ser mais exigente e dar 7. E ainda assim a gente confia no NPS como métrica, né? Então tem algumas métricas que a gente está criando para branding, na branding. Mas assim, de forma geral tem um impacto no que a gente botar a luz e no que for o nosso foco no projeto. Entendi. Legal. O tradicional do mercado vai ser te responder awareness. Mas, cara, isso não mexe o ponteiro, né? Assim, direto. Awareness até mexe, mas é só topo de funil e branding tá no funil todo. Legal, muito legal. Concordo 100%, assim, eu acho que o branding é mega importante, né? Tem muita... isso que você falou de ter muito misticismo em volta do branding, achar que é uma coisa meio subjetiva, meio etérea, tá na cabeça do pessoal de marketing e tal, mas não é, né? Ela move todas as agulhas, na verdade, né? O que a gente está tentando é trazer um pouco mais de ciência e dados para branding, porque tem muito daquele brand manager que senta lá e vou desenhar a persona. Acho que a minha persona é alguém que mora em Pinheiros, entendeu? E toma um latte de manhã e pede rap todo almoço. E fala, cara, quantas pessoas são essas? Isso não é representativo. Se você for conversar, não é essa pessoa. Né? Então, é bom a gente trazer um pouco mais de dados. Assim, é um mercado que está muito pouco habituado a ter embasamento científico. Mesmo quando a gente contrata, às vezes, pessoas da indústria tradicional, eles vão montar uma argumentação e tem uns prints de uns blogs, né? Assim, tipo, isso aqui, essa notícia fala isso. A gente fala, tá, mas isso é representativo? Isso é proxy do quê? Não, mas aqui é uma evidência. Não, não é uma evidência, é um blog, é um print de um blog. Então, a nossa indústria está habituada a não ter que se provar, sabe? Sim. Eu estou sendo exagerada, porque eu trabalhei no planejamento, a gente fazia focus group, pesquisa de campo, análise de concorrência e tal e tal. Mas é uma indústria que tem mais tolerância a storytelling do que a indústria de dados ou performance, né? E eu acho que a gente precisa perder um pouco esse misticismo e trazer um pouco mais de embasamento científico, porque tem muita ciência por trás de uma coisa que parece emocional. Só que a gente tem que abrir essa conversa. Legal, você estava falando bastante, né, de startups e que são os maiores clientes assim da agência. Mas também deu no seu background assim que você trabalhou com empresas maiores e tal. Como é que é a diferença assim trabalhar uma startup e uma empresa mais tradicional? Bom, conceitualmente, a parte teórica é similar no sentido de o que é marca, propósito, posicionamento, função da marca. Na prática, a prática mesmo, a técnica e o dia a dia é muito, muito diferente. Então, uma startup tem outro ritmo, a gente tem que andar em outro pace. A gente tem que ir testando e validando as coisas. E a própria empresa, ela não tem um caminho consolidado e tal. Então, a gente tem que fazer as coisas pensando que essa marca talvez pivote. Então, a gente tem que deixar um certo espaço de massa de manobra, assim, dentro de branding. Margem, né? Tem que ter uma margem. E não tem tanto um legado como uma grande marca. Então, a gente a gente tem que fazer a fundação das coisas, assim, né? E tem a parte mais técnica mesmo. Então, a paleta de cor, um designer mais tradicional vai pensar na indústria impressa. Tipo, essas cores no papel, elas têm contraste. E a gente tem que pensar se elas têm contraste no produto digital. Em geral, esse time de marketing depois, na hora que for fazer comunicação, não vai ter um grande budget para um photoshooting. Então, a gente tem que achar um território proprietário em imagens de banco de imagem. Ou então, imagem vai demorar o tempo de carregamento do site. E aí a gente tem que ir para uma coisa mais grafismo e ilustração.
Então, a gente tem que incluir performance do produto nas nossas diretrizes de branding, seja call to action, como é que é messaging para performance, que tem a ver com a marca. E a gente tem que entrar também em contato com o produto. Então, numa indústria tradicional, tipo, o produto já está feito, sabe? Talvez tenha um super rebranding ou redesign da lata da Coca, por exemplo, já participei. Beleza. Mas nossos clientes, eles estão mexendo no produto o tempo todo. E aí, já aconteceu da gente ter que mudar a fonte, porque ela ocupava muito espaço, ela tinha um kerning grande, ela ocupava... E aí o time de produto pediu pra gente usar uma fonte mais, vou usar termos leigos, espremida. Ou o time de produto pedir pra gente incluir mais cor na paleta, sabe? Então, a gente precisa ter esse diálogo com o time de CS, com o time de atendimento, com o time de rede social para fazer o tom de voz. A gente precisa ter um diálogo com o time de produto para fazer design e com o time de marketing, obviamente, para fazer design. Então, os canais em que a marca existe são outros. A logo, a gente tem que pensar a logo responsiva, porque ela tem que caber num snippet, tem que caber no app, ela tem que caber no perfil da rede social. E é comum, assim, sei lá, alguns clientes virem pra gente e falarem, eu fiz rebranding, paguei uma grana, mas, cara, não tinha uma redução da minha marca, sabe? Então, é óbvio que todo mundo, toda a indústria vai se modernizando e tal, né? Mas a gente tem isso no nosso DNA. Que fontes ficam indexadas em caixa e carregam o site mais rápido, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Você falou uma coisa super interessante agora, que é essa questão de você ter passado alguns empreendedores que pegaram, de repente, uma agência e o cara não fez esse estudo todo que você comentou. Então, o que o empresário, uma pessoa que está montando uma startup, precisa saber para, de repente, poder interagir com a agência e cobrar um bom resultado, assim? Tem muita startup traumatizada com a indústria tradicional em geral, não só branding, né? Porque tem outra cultura também, né? Então parece que o negócio não anda nunca e não evolui, fica discutindo umas coisas teóricas, né? Então, eu acho que tem o básico, né? Tipo, liga para alguém que foi cliente, pergunta como foi e pede para ver um material de entrega final, não só o case. Tem essas seguranças que dão um pouquinho mais segurança, mas eu acho que a primeira coisa essa pessoa tem a capacidade de posicionar a sua marca nessa indústria? Então, assim, ela está compreendendo, ela entende, porque se ela não entender o seu produto e tal, a inovação, né, dificilmente ela vai conseguir posicionar. Ela tem habilidade para criar para os canais que você precisa. Então, teve um cliente nosso que estava querendo trabalhar com uma agência que tinha feito tipo, a marca mais tradicional, o dinossauro da indústria dele. E a menina do marketing estava super deslumbrada, assim, mas eles já fizeram essa grande marca. Falou, cara, então exatamente esse motivo de você não contratar eles, porque eles não sabem fazer startup, né, e tech. Então, acho que tem que prestar atenção em quanto que essa empresa cumpre cronograma, se timing é uma coisa... Porque na indústria tradicional, era chato o cronograma ficar andando. Mas essa empresa tradicional não está queimando o runway antes do próximo round. Sabe? Então o negócio leva 2, 3 meses a mais, assim, não tem, porque aquilo tá no OKR do ano do sujeito, sabe? Eles mesmos, do lado de lá, tem a burocracia da aprovação, nem dá para andar mais rápido. Você entrega e demora para ter uma resposta. Exato. Agora, a startup, você fala assim, cara, eu preciso captar daqui a 12 meses, e em 12 meses eu tenho que ter esse resultado, então a marca tem que estar pronta em 3, o quanto que essa agência está comprometida em te entregar em 3. Ver se o time é júnior. Então, tem muitas vezes que a pessoa baixa o preço e a galera que é na prática fazendo, aí vem, sei lá, o CEO vender e tal. Só que o time que vai estar lá é um time júnior e aí ele não vai dar conta. Então, isso também é importante você olhar. Na Brandimo, uma coisa que a gente faz é que a gente pega o squad e coloca eles no início e são aquelas pessoas. Então, não tem uma passagem de bastão da parte estratégica de posicionamento para a parte de redação ou de design. Eles já estão juntos desde o início. Isso é bem legal. E isso, muitas vezes a empresa mais tradicional, ela fica fazendo workshops e tal para pegar um briefing de uma coisa que a empresa já tem informação, sabe? Então, acho que também a maior dificuldade na hora que uma pessoa vai contratar branding, se ela estiver comparando agências, é que cada agência tem uma filosofia, uma ideologia e uma metodologia. Então, você tem que olhar e falar, putz, a Brandimo faz isso aqui, mas não faz aqui, mas entrega aqui, aqui é 5, aqui não...
E é muito difícil porque você não consegue comparar o mesmo produto com o mesmo produto, porque a gente acredita que é melhor fazer desse jeito, não daquele jeito, né? Então, eu acho que antes de você ficar no bullet point da proposta, é legal você entender assim, tá, essa empresa tem capacidade de entender quem eu sou, de posicionar a minha marca, de criar um negócio que é diferente, que eu vou usar, porque ela sabe criar para o meu canal, para o meu perfil de time. Eu acho que esses são pontos que deve se prestar atenção e talvez fazer uma lista, assim, o que você não abre mão? Cara, eu não abro mão de cronograma, eu não abro mão de budget. Tá, então se eu abro mão de budget, isso é um job, né, que o nosso custo são pessoas. Então, se a pessoa tem um budget menor, ela provavelmente vai ter que achar alguém que as pessoas ganham menos, ou porque são mais júniores, sei lá por quê. Então, você tem que entender o que você não abre mão e o que isso impacta. Se você tem um mês, a gente é muito realista. Quanto tempo você tem? Você tem um mês? A gente vai resolver em um mês o que você precisa. Agora, isso aqui não dá para fazer. Mas isso aqui dá. Então, a gente sempre tenta achar a solução. Então, é budget, é cronograma, é a senioridade do time, é a habilidade de criar para os seus canais, é já ter alguma experiência na indústria. Ranqueia o que são essas coisas que são relevantes e garante que essa empresa consegue entregar isso. Tipo, eu preciso do posicionamento. Que posicionamento vocês já fizeram? Me explica como que é posicionamento. Não sei. Então, acho que essa conversa, assim, legal. Eu acho que ia fugir dessa coisa que você falou de ficar deslumbrado com alguém que já entregou alguma coisa para uma empresa maior, porque aquela realidade do dia a dia dessa agência não vai ser necessariamente a de uma startup, né? Eu nunca vi um empreendedor fazer isso. Que eu acho que os empreendedores, eles estão pensando na empresa, né? Tipo assim, eu quero que a empresa dê certo. Então, eles não ficam tão deslumbrados, mas se você coloca alguém, isso acontece mais com alguém que está mais pensando em si e na carreira. Entendi. Então, eu quero alguém, uma consultoria que vai me mimar, ou que já fez isso e aquilo, então dá uma certa segurança, ou que legal, eu estou contratando alguém que já fez isso e aquilo. Então, em geral, quem gosta dessa grandiosidade é a pessoa de marketing, que está habituada da indústria tradicional a contratar... Que até aquela grife, né? A grife, E eu acho que em alguns casos e alguns perfis de empresa tem que ir para a grife, mas eu acho que a grife ela não conseguiu se adaptar à nova economia, assim, ainda. E talvez eu apanhe um pouco por isso, mas assim, é verdade, né? Porque você tem uma cultura que é feita para atender um dinossauro. Você precisa dessa cultura, você precisa da hierarquia, porque o lado de lá tem hierarquia, sabe? Então, é difícil você conseguir ser... Tipo, a Brand não atende bem um mega cliente. Né? Assim, é difícil falar, a gente faz bem tudo. É difícil, a gente sofre com burocracia do cliente. Já aconteceu, mas a gente sofre um pouco. Entendi. E qual que é o risco que você acha que é da empresa, de uma startup, por exemplo, qual que é o principal risco dela não investir em branding? Essa pergunta é muito boa, eu adoro ela, porque o risco de não investir, né? Que eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou lá no início, que branding não pega fogo, tipo, ferrou, para tudo que eu preciso resolver a marca agora. Em geral, quando isso acontece, não dá tempo de você passar pelo processo e resolver. Tipo, já teve um cliente nosso que, infelizmente, teve que fechar e a gente estava meio que no meio do projeto, mas assim, já estava meio tarde demais, sabe? Então, o risco de você não fazer é o risco de você lançar um produto desposicionado. Então, você tem ali uma inovação e que você não consegue identificar como que aquilo vai se conectar com as pessoas. Então, às vezes, você está muito focado em feature, em produto, ou tem muita feature, ou uma feature que não é relevante, ou você tem uma coisa escondida, um tesouro escondido ali naquele produto, ou você está explicando de um jeito que você não quer usar as palavras da indústria tradicional, você está explicando de um jeito que o consumidor não entende. Então, o posicionamento é, cara, como é que isso aqui é muito relevante para um mercado? Depois, como é que essa marca se conecta com as pessoas? Então, corre o risco de você lançar e o consumidor não entender ou não ligar. Corre o risco da marca não ter muita personalidade e as pessoas não criam vínculo. Então, elas estão muito focadas no uso, na performance, no preço, e aí isso a marca pode ser uma barreira de entrada, né? Ou você pode ter alguém que lança, porque os mercados tendem a ir igualando seus produtos e tal. Você corre o risco das pessoas não quererem trabalhar lá. Porque você está concorrendo com empresas muito legais, né? Pelos grandes talentos, que tem um propósito, sabe? Você está correndo o risco de estar gastando dinheiro de marketing à toa.
Então, você faz uma campanha, e depois faz outra, e depois faz outra, e elas não conversam, você gastou aquela coisa do aluguel, né? Você gastou e nada ficou, não ficou nenhum residual, porque você não sabe o que você está construindo. Então, se você consegue botando um pouquinho de depósito de coisa ao longo do caminho, nessas campanhas de marketing, você não está só gastando dinheiro toda vez, sabe? Você está deixando alguma coisa para o futuro. Então, assim, na verdade, o risco é você sobrecarregar todos os seus outros times. O comercial tem que ir do zero, explicar a demanda, o produto, a oferta, criar necessidade, tudo. O time de performance tem que fazer o funil inteiro e passar a pessoa pelo funil inteiro. Sabe, assim, então o time de marketing toda vez está tendo que quebrar a cabeça para pensar um conceito, uma mensagem. A pessoa que chega no marketing chega tipo, tá, mas vou escrever um texto. Qual é o tom de voz? Eu falo oi, eu falo olá, eu falo prezado senhor. Tipo, ela não consegue a primeira palavra, sabe? É Rodrigo ou é o sobrenome? Tipo, é Rô? Posso falar Rô no atendimento? Né? Assim, é louco, né? Mas assim, eu tava conversando com o VC uma vez e ele falou assim, Guta, eu não sei se a gente é o tipo de empresa que usa carpete, que bota carpete agora na obra. O que você acha? Porque eu acho que isso é um problema de branding. Eu falei, cara, é um problema de branding, né? Tipo, como que é a nossa cultura? Como que a cultura interfere na marca? E como que a marca interfere na cultura? Então, o risco de você não investir é você tá rodando com um pneu furado ali, porque é uma coisa que poderia estar te dando suporte e que você pode estar gastando dinheiro e de forma não otimizada ou que está realmente jogando fora sem aproveitar aquilo, né? Um certo desperdício. Faz todo sentido, assim. Acho que sem ter é um pilar muito importante mesmo, né? Eu acho que a gente construir, eu tenho feito isso aqui na 55, e construir uma marca, construir um posicionamento que ajude, por exemplo, o time de sales a converter mais rápido um cliente, a não ter que perder tanto tempo explicando o que a gente faz e tal. Então, faz todo sentido que tenha essa preocupação. E uma outra coisa que eu queria perguntar... Só uma coisa que eu acho que é legal, se os seus outros times estão tipo, aquele povo de branding, e não tipo, o time de produto tá, galera de branding, vem cá, o que vocês acham disso aqui? Ou o time comercial, tipo, yes, branding, cara, a galera tá vindo muito comprada. Sabe, se os outros times estão tipo, branding, provavelmente você tá fazendo uma coisa por fazer, pela arte e tal. É pra todo mundo tá muito feliz que branding tá ajudando a vida deles, né? Acho que isso que é... Tem que ser sentido no dia a dia ali. Tem que ficar, tipo, irado. Pô, eles estão ajudando a gente, sabe? Falando de risco, eu acho que a última coisa que eu queria te perguntar é que atualmente assim é bem comum as empresas serem cobradas pelos consumidores a ter uma postura ou política ou de, né, pensando em coisas ambientais, tem o ESG agora que está super sendo discutido e tal. O que você acha que as empresas têm que fazer? Você acha que elas têm que se posicionar, elas têm que evitar entrar em bola dividida desse jeito? Porque de repente o tema é super controverso. O que você recomenda? Assim? Tudo bem que de repente nem é tanto para startup isso, né? Porque as startups acabam não entrando muito nessa... É isso que eu ia responder. Eu amo os meus clientes porque todos eles têm um propósito. Porque para você empreender, claro que tem aquela galera que tipo, eu tô aqui pelo dinheiro. Mas assim, pelo dinheiro, você tem formas menos desgastantes, menos montanha-russa, com menos risco de depressão, divórcio, sabe? Do que empreender. Então, tem uma coisa assim, cara, isso aqui não existe. Como é que não existe? Como é que não existe alguém que faz branding para startup? Deveria ter. Então, essa indignação, né? A gente até estava falando da Tribe antes do... Eu falo que eu adoro no projeto de branding quando eu chego na indignação, né? Então, cara, como é que tem tanto desemprego e tanta empresa de tech que não consegue contratar? Sabe assim? Então, você tem umas coisas... Cara, tem um monte de gente que poderia estar tendo um monte de oportunidade se a gente estivesse fazendo um negócio aqui mais alinhado. Então, você tem umas indignações, assim, e, cara, eu acho que o mundo tem que ser desse jeito, e eu quero melhorar a vida dessa pessoa e tal, que é muito gostoso, porque a startup, ela meio que já politicamente está engajada ali, de certa forma. Então, dito isso, riscos. O time da startup costuma ser, assim, 20 e poucos anos, sabe, quer mudar o mundo e tal, que é um ótimo perfil de trabalhar. Outlier é uma pessoa que é criativa, que ela pensa, que ela inventa coisa. Qual o risco? Se você não tem marca, tem um CEO de uma empresa que a gente atende que ele fala que branding é um grande framework de tomada de decisão na cabeça dele. As pessoas vêm com ideias mirabolantes, isso aqui faz parte da marca? Faz, ok, não faz, sabe?
Então, corre o risco de você tá fazendo um monte de coisa que não está construindo, né? Então, porque são pessoas que são... Né? Tinha uma vez que a gente estava debatendo lá se a embalagem deveria ser sustentável ou não deveria ser sustentável de uma DNVP lá que a gente estava fazendo, do DNVB que a gente estava fazendo, e aí a gente falou, cara, mas essa marca é sustentável? Não é sustentável. Mas assim, é o nosso papel com o mundo. Não, então tá, então a gente vai ser sustentável em tudo. Né? Então, você tem uma coisa de, sei lá, Black Lives Matter, óbvio que Black Lives Matter, mas esse perfil de time, a primeira reação dessa pessoa é, cara, vamos falar alguma coisa, sabe? Ou Me Too, feminismo, vamos falar alguma coisa. Né? Porque a gente tem isso na gente, o time de startup tem isso, a gente é configurado, porque senão a gente não estava trabalhando nesse perfil de empresa. Então, o risco é você ficar num blá 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 de defender bandeira e tal, que não tem nada a ver com você também não está agregando para a causa, porque assim, você sinceramente não está fazendo diferença nenhuma com um post, e o seu consumidor está um pouco confuso, tipo, e o próprio movimento pode estar, cara, você está falando isso, mas você não está fazendo. Então, está tentando se aproveitar, se apropriar e tal, que ninguém quer fazer isso, né? As pessoas querem ajudar a causa. Vamos partir do princípio que as pessoas estão bem intencionadas, né? Então, assim, o ideal é que você defina o seu propósito e que ele tenha a ver com a sua entrega de produto e com a sua entrega de valor. Então, as pessoas às vezes falam, meu propósito é mudar o mundo. Eu falo, tá. Isso quer dizer que você tem um propósito. Qual é o propósito? O que você quer mudar no mundo? Né? Eu quero melhorar a vida das pessoas. Como? O que você está fazendo para melhorar? Porque se o sujeito lá da empresa ele melhorar a vida das pessoas, ele fala assim, tá, mas na prática eu posso apoiar o Black Lives Matter ou não? E aí você fica, tipo, todos os movimentos políticos do mundo. Então, o ideal é que você consiga descer um degrauzinho de especificidade, ainda é um sonho e tal. Mas, por exemplo, o Airbnb, que tem um propósito irado, essência, não sei como eles chamam aquilo, mas que as pessoas pertençam a qualquer lugar do mundo. Uhum. E aí, qual é a causa deles? Que eles estão, cara, diversidade, preconceito e refugiados. Cara, tem tudo a ver com pertencimento. Sim. Né? Então, as ilustrações deles mostram todos os tipos de tom de pele, e idades, e perfis de pessoas, e tamanho de corpo e tal. Gênero, sexualidade, etc. Então, isso é legal, porque isso tem a ver com pertencimento. Eu vou abrir as portas das casas do Airbnb para os refugiados. Isso tem a ver com pertencimento. As pessoas refugiadas é alguém que não pertence a lugar nenhum, por definição. Né? Uhum. Então, quando você tem um propósito que ele é muito claro, você consegue ir e você consegue fazer diferença. Porque se você está só ali cheerleader, sabe, tipo agitando torcida, você não está fazendo diferença e o seu consumidor talvez esteja um pouco descrente. Então o ideal é, encontra um propósito de preferência que tenha a ver com o seu business, então o caso do Airbnb é legal porque tem tudo a ver com business. Então, qual é a sua real motivação? Porque às vezes eu pergunto, qual é o propósito? Mudar a vida. Eu falo, por que você não está no mercado financeiro? E aí, em geral, a pessoa, tá, por que você está fazendo isso? Tá, mas por que você não está numa grande consultoria? Por que você não está fazendo isso numa grande player do mercado? E quando você começa a questionar o founder disso, você em geral chega numa coisa que ele fala assim, cara, porque é um absurdo, olha como é esse, sabe? Aí você fala, aí o propósito tá na indignação. Uhum. E aí quando você encontra esse lugar, aí você consegue começar a agir politicamente em torno de uma coisa que tem tudo a ver com você, porque o business inteiro está dedicado a resolver esse problema, e você pode ter uma atuação paralela social que está... E aí você está construindo marca, ajudando realmente a causa e a sociedade, está sendo consistente e seu consumidor não está perdido na história. Uhum. Então eu sugiro que você faça isso. Aí por que você mesmo falou, mais fácil para uma startup? Porque ela é construída nessa indignação. A empresa tradicional não. Ela é construída numa época em que as ideias do capitalismo, né, as ideias neocapitalistas, elas indicavam que a empresa deveria terceirizar. Né? Então, você já ouviu um empresário falar, eu já pago meus impostos, eu já emprego um monte de gente, estou fazendo minha parte. Porque essa é uma visão anos 80, assim, do capitalismo. Que só de você fazer a economia girar, você está fazendo a sua parte e, tipo, eu estou terceirizando para o governo, né, esse papel, ou para uma ONG. Então, eu vou doar parte da minha receita para sei lá o quê. E você vê muitas dessas empresas tradicionais apoiando uma ONG e tal. Porque o business delas foi construído numa época em que a atuação social ela deveria ser terceirizada via cash. Né? E, então é muito difícil essas empresas virem para um modelo em que o produto e a atuação e a cultura resolve uma questão de propósito. Né? E o que aconteceu foi que
não foi suficiente, né? Porque as pessoas começaram a falar de que adianta eu estar aqui bem economicamente no meu feudo, enquanto o mundo está pegando fogo. E aí, no fim, eu estou terceirizando a minha fábrica para um país e eles estão fazendo trabalho escravo e eu nem estou sabendo. Então, esse modelo que você terceiriza isso, começou a ser questionado pela população, pela academia, por tudo. E os empreendedores de hoje, sem saber, vieram programados com esse chip de responsabilidade. Então, tipo, cara, é meu papel fazer o entorno. Não é papel do governo, sem comentários, não é papel tipo, legal, o governo ajuda, as ONGs ajudam, mas eu posso atuar nisso. Sim. Então, as empresas contemporâneas, elas nascem em cima dessa crença, então é muito mais fácil para elas ter um propósito. E aí me dá pena ver essas empresas que já têm um mega propósito ajudando a doar ração de cachorro. Eu falo, não tem nada a ver. Tipo, eu também gosto de cachorro. Mas faz uma coisa aqui. Não tá no seu core, né? Não tá no seu core, você vai ter muito mais impacto, você vai potencializar o seu impacto se tiver consistência. Você vai engajar o seu time. Enfim, então acho que são coisas assim que quanto mais a gente for discutindo branding nas empresas, branding é nada mais do que, cara, que significado esse business tem? O que esse produto representa para o consumidor? O que eu estou construindo aqui no longo prazo, como legado, como imagem, como percepção? Quando você entra nessa dimensão espiritual, mais conectada com métricas, você começa a ampliar, mas isso retorna como dinheiro, claro, alguma hora. Legal, Guta. Brigadão por ter vindo. Adorei a parte da conversa. Também adorei o papo. Que bom. Acho que foi bem informativo também. Acho que o pessoal vai gostar. Legal. Quer deixar uma mensagem, um último recado? Quero. Bom, quem tem interesse em branding para startups, a gente tem essa preocupação de formar mercado. Então, a gente tem um fórum de branding para startups e a gente tem eventos a cada 15 dias, o Instagram da Brandim, o blog da Brandim, tudo Brandim, conteúdo sobre branding startups. Eu tô viciada em Clubhouse, então dá para me achar por lá. Todo mundo, né? Quem não? E acho que LinkedIn talvez seja o canal que eu tô mais ativa, se quiser acompanhar o que eu falo. Mas, cara, acho que a principal mensagem é vamos olhar mais para branding e começar a trazer essa cultura para as empresas que tem muito valor a ser construído a partir disso. Legal. Obrigadão, Guta. Muito obrigada.